Hoje é dia de falar de carro chinês aqui na garagem novamente, a bordo do Haval H6, mas dessa vez a versão PHEV, é o híbrido plug-in. Falamos há uns meses atrás da versão híbrida convencional, mas esse aqui é um pouquinho mais pesado porque tem outro motor elétrico, uma bateria 34 kW e mais potência e mais de 70 kg força-metro de torque. Vamos conferir. Saudações pessoal, muito bem, mais um carro chinês aqui na garagem e hoje falando do Haval H6, né, essa versão híbrida. Aliás, vale ressaltar que eu acho que a GWM ela tem uma estratégia diferente da BYD, mas a meu modo de ver, uma estratégia mais bem acertada. Eles, na fábrica de Iracemápolis, estão trazendo, né? Então nós temos aqui o H6 e o Hora 3, ou seja, são carros, um híbrido e híbrido convencional, o outro elétrico. Eles estão trabalhando com essas duas plataformas, isso em termos de distribuição de concessionárias e tudo mais. A BYD, como a gente sabe, trouxe várias plataformas, Cia, o Dolphin, enfim, preços diferenciados também, mas assim, eu acho que, a meu ver, a GWM está com uma estratégia mais acertada. Vamos ver isso a médio e longo prazo, ou médio prazo, né? Ver como que vai, né? Porque a BYD tem TAN, tem RAM, que é carros que eles não falam muito. Eles trouxeram no início para chamar a atenção, mas não falam muito. Mas são plataformas vendidas aqui também, né? Além do Dolphin, que está vendendo bastante atualmente. Eu acho que a GWM agora, depois vai vir uma picape em breve. Eles estão com uma estratégia, a meu ver, mais acertada para quem está entrando no país. De qualquer forma, em termos gerais, né, o H6 teve uma estratégia de lançamento bem feita e ele é um carro muito bem acertado e bem sucedido no mercado também. A gente pega o número de vendas do ano passado, está aparecendo aí o total de vendas do ano passado, e é uma coisa que eu digo sempre, né? Um dia eu comentei da Ranger e alguém falou, putz, mas a minha cidade não tem concessionária Ford. Lógico, eu quando morava no interior também, a gente teve Ford, teve outros carros que tinha concessionária. Peugeot, que uma época que só tinha em São Carlos, não vou comprar, porque, enfim. Então, logicamente, isso afeta a compra, faz todo sentido você comprar um carro que tenha concessionária na sua cidade, né? Então, muitas vezes a pessoa não vai comprar porque não tem uma concessionária próxima ou na cidade, que é ideal para revisões e tudo mais. Bom, o H6, então, são basicamente duas versões, falando de modo geral, né? O híbrido convencional e o híbrido plug-in. A gente falou do híbrido convencional no ano passado, que é um carro que eu gostei bastante, já até viajei para Serra Negra com ele e tal, mas este aqui são três versões, na verdade, né? Híbrido convencional, híbrido plug-in, e tem essa versão e tem a versão GT também, que tem um aerofólio, ela tem um aspecto um pouquinho mais agressivo. Uma coisa interessante para falar do H6 PHEV, as diferenças entre eles são bem pequenas entre as versões, principalmente essa. A GT ainda tem um pouquinho mais, né? Mas essa versão e a outra tem pequenas diferenças. Mas uma coisa interessante para comentar é que ela é mais pesada, eu falei na cabeça do vídeo, então mais aí de 2 toneladas, isso é uma coisa comum, mas ela é mais pesada que a outra versão, porque a gente tem uma bateria 34 kW e um motor elétrico, o segundo motor elétrico aqui no eixo traseiro. Então são dois motores elétricos e um motor a combustão de 1,5 litro. Então ele tem mais coisas e, portanto, mais torque. Aliás, são mais de 70 kg de torque. Tem mais torque que a Ranger V6 que a gente andou. É bem interessante. Começando aqui na parte estética, como eu falei, eu acho que ele é um carro bem acertado. Essa grade dianteira, né, parece que tem uns elementos estão voando, né? Eu acho, é a primeira vez que eu vi um e que eu pude testar e observar ele mais detalhadamente, eu falei, cara, que interessante, né? Esses elementos da grade são bonitos. Faróis também tem uma boa iluminação, regulagem de altura, enfim. E uma coisa curiosa, agora falando de diferença, né? Aqui nós temos as rodas de 19 polegadas, mas aqui elas são diamantadas, né? Elas têm uma diferença para aquela outra versão. Então, as diferenças são bem pequenas. Em termos de segurança, câmera 360, a gente vai ver lá dentro os detalhes, mas ele tem muita coisa voltada para a segurança, né? O detalhe da câmera 360 aqui, que ajuda muito. A câmera 360 é uma das coisas mais úteis que pode ter em um carro, né? Te ajuda muito a fazer manobra, enfim, é bem interessante mesmo. E essa linha de cintura alta que termina aqui na traseira, também bem definida. Prolongadores, né,
de faróis aqui, de lanternas, né? Então nós temos esse prolongador, só acende à noite, está na moda atualmente, né? As marcas todas estão usando esse artifício de design, mas particularmente gosto. O diferencial daquela outra, então, outro diferencial, temos o tanque daquele lado e aqui, ó, nós temos, né, o abastecimento o bocal, né, seria de carregamento elétrico. Uma coisa interessante, falando em termos de abertura de porta-malas, às vezes falha essa, mas aqui a gente mostra, mas é bem eficiente, também é rápido de modo geral, isso evoluiu muito. Essa abertura com o pé, ela evoluiu muito desde que foi lançada. Aqui tem um ponto forte quando a gente fala em um veículo familiar, que é a capacidade do porta-malas, né? São 560 litros, inclusive quando a gente estava gravando aqui, passou um casal e a mulher comentou, putz, que porta-malas grande, de fato, né? A proposta do carro basicamente é essa, é ter um porta-malas grande e então efetivamente isso tem que ser um ponto forte, um dos destaques, né? Mas bem acertado também, fechamento pode ser feito novamente passando o pé embaixo ou tradicionalmente com esse botãozinho, também bem prático. Apple CarPlay Android Auto é muito, ele conecta muito rápido, já está conectado. Quando eu entrei no carro ali, abri a porta, ele conecta, isso é uma coisa interessante. E uma coisa também que é muito legal nesse carro é o espaço interno. Nós temos um entre-eixos bem acertado, ou seja, um entre-eixos que acaba agradando quem precisa de espaço. Então aqui atrás vão 3 pessoas tranquilamente. Você pode levar, o Porsche vai ali, ó, na cadeirinha, estava de cadeirinha hoje. E então o espaço interno é bem acertado. Como outros carros híbridos e elétricos, a gente tem a bateria aqui embaixo, né? Então o assoalho é um pouquinho mais elevado, mas nem parece muito, viu? Aqui esse carro está bem acertado nesse quesito. O detalhe, ó, do teto solar, para quem gosta também, grande, né, o teto solar. E aqui as opções, saída de ventilação, entrada USB também bem acertadas. Mas o espaço interno eu acho que é uma das coisas mais relevantes, né, do carro. E quando a gente fala em carro familiar, enfim, isso tem que ser uma ideia, né? Claro, tem que ser um diferencial importante. Temos aqui banco elétrico, uma coisa que eu senti falta é memória de banco, poderia ter memória de banco, mas outra coisa interessante que eu gosto desse carro, eu até elogiei na matéria, em relação aos modelos da BYD, é que a GWM, os carros têm um acabamento mais sóbrio, particularmente me agradam mais, né, do que a BYD, que tem laranja e tal, enfim, questão de gosto, claro. Aqui eu liguei, olha que interessante, aqui nós temos, então aqui, detalhe de acabamento, tal, o acabamento do painel também é um acabamento muito sóbrio, então te passa uma ideia de qualidade de acabamento, com essas costuras brancas, enfim, e o painel também é grande, né? Ele é um painel que você olha, ele te dá uma ideia de imensidão, né? Tela de 12,3 polegadas. Aqui temos uma coisa que realmente atrapalha um pouco, mas é uma tendência dos carros, né? Por exemplo, você vem aqui, ó, Raval, ok. Daí você vem aqui, ó, para mudar, você quer mudar a temperatura do ventilador, do ar-condicionado ou ventilação, você tem que abrir essa tela e mexer aqui, tá vendo? Isso acontece com outros carros também, é uma coisa que particularmente deixa eu voltar aqui, particularmente eu não gosto muito, né? Mas aqui, ó, tem ventilação também, ó, opa, tô voltando aqui meio, ventilação do banco também, ó, que interessante. A gente tem essa opção aqui para ficar um pouquinho mais confortável, né? Mas enfim, essa opção de mexer na ventilação sem botões é uma ideia de design mais clean, mas eu particularmente prefiro com botão. Mas a gente sabe que isso está diminuindo cada vez mais, né? O número de botões, até botões de volume, por exemplo, você está ouvindo música e tal, o botão de volume também não está mais aqui, então está no volante, claro, mas aí não temos aquele botão físico para algumas coisas. Aqui é só o on-off da ventilação, né? Então esses comandos são para coisas mais gerais, Park Assist e tal. Apple CarPlay Android Auto, sem fio, né? Carregamento por indução e o câmbio tem 2 marchas apenas 2 marchas. E uma coisa também esse carro se destaca é em porta-objeto, viu? Quantidade de porta-objetos, eles são fundos, ó. Das portas também, viu? É algo bem interessante quando você pensa em
em utilidade, né, para botar as coisas e vale a pena também. Aqui o volante multifuncional, vou voltar aqui, vou mostrar para vocês de modo geral algumas, né, opções. Aqui te mostra a energia que está sendo recuperada, como todo híbrido ou elétrico, ele recupera pouco. Aqui a viagem, até agora, eu vou falar isso dirigindo, ele estava com a bateria tem uma autonomia de 165 km, ou a autonomia do modo elétrico, então a média de consumo é 29,9, 30, 32. Agora, quando acaba essa bateria, que ela não acaba completamente, não esgota completamente, mas ela tem essa opção que ela acaba ficando só para manobras ou quando está andando devagar. Ela ajuda em acelerações, continua ajudando em aceleração, saída de semáforo, etc. Mas ela perde aquele uso ideal, né, que você acaba tendo. Tá vendo? A bateria ali, tal, consumo instantâneo, odômetro, e a autonomia total dele é superior a 800 km, são uns 850 km. Bacana também, eu acho interessante isso. Aliás, vá aqui, então nós temos essa tela, também nos carros chineses é bem comum, tudo digital. E essa multimídia 12,3 polegadas, também fora do painel, mas pelo menos não vira, eu acho melhor. A da BYD vira, mas na prática, quem assistiu os nossos vídeos de BYD sabe, aquela tela da BYD virar para mim é mais uma firula, é um negócio que não faz tanto sentido, porque aquela tela atrapalha inclusive a visualização. Essa aqui pelo menos é na horizontal e ela fica aí e beleza, né? Agora vamos falar de uma última olhada aqui no painel. O Head-Up Display, que é uma coisa que eu gosto muito. Olha lá, olha ele ali, ó. Olha aqui, ó, Head-Up Display. Gosto bastante. E, por fim, só vou mostrar aqui a câmera 360, que é uma das coisas mais úteis. Ó, estacionamento automático e tal. Câmera 360, ó, aqui, ó. Transparência, tá vendo? Ele te mostra isso aqui, ó. Space Ghost, lembra? Ó, isso aqui é bacana também. Visão auxiliar. Ó, tá vendo? Tá passando uma pessoa aí, vista dos pneus, olha só que legal. Linhas de trajetória, então, ó, tá vendo? Ele te dá todas essas possibilidades na visualização aqui do painel, é bem completo nesse sentido. Aqui no painel ainda a gente tem algumas outras coisas que vale a pena mostrar. Configurações do veículo, tá vendo? Em configurações do veículo, ele te mostra, ó, controle de estabilidade, esse modo alagamento, curioso, vira um barco, talvez. Não, mas brincadeiras à parte. Assistente de torque dinâmico, direção, modo de assistência de direção, ó, conforto normal ou esportivo, o volante fica mais pesado, né? Então isso é interessante. Interior, Head-Up Display, aqui navegação, chamadas, então ele te mostra isso aqui, ó. Exterior, destravamento de portas, travamento automático, sensor de abertura, espelho retrovisor, né? Olha só que tem limpador traseiro. Luzes também, ó, temporização, luz de cortesia e condução também. A gente tem aqui híbrido elétrico, modo de condução, ó, são 6 modos, né? E o all-wheel drive, se você colocar aqui, né, para utilizar. Então ele tem a tração integral, você ativa esse modo, né, e ele funciona daí. Memória do modo de condução, manobras, né, enfim, essa questão toda. Direção inteligente, sim, ó, detecção de pedestres e ciclistas, direção de colisão, cruzamentos, então se você... Assistência lateral, monitoramento ponto cego, isso aqui é muito ativo, inclusive faz vários barulhos, né? É interessante isso aqui, ó. Assistente de faixa, assistente de desvio inteligente, sinais de trânsito, ó, reconhecimento de sinal de trânsito, alerta de ajuste do alerta de excesso de velocidade, tudo isso você vê aqui. E outros, né? Você pode redefinir as configurações, então é bem interessante também. Além dos 6 airbags que esse carro possui. E aqui na frente temos, bom, duas coisas. Primeiro, essa forração, essa ideia, a preocupação acústica dos chineses da GWM é bem interessante, porque o carro é bem silencioso, mesmo com o motor ligado, por conta disso, né? Isso aqui é grosso também, interessante. A gente não vê mais em carro nacional isso, mas eles estão usando ainda. Veremos futuramente se vai continuar. E aqui o conjunto motriz, basicamente um motor de 1,5 litro turbo, é um motor pequeno, turbo, e mais, nesse caso, 2 motores elétricos, um aqui e um no eixo traseiro, somando 343 cavalos e, meus amigos, pasmem, 76,7 kgfm de torque. É bastante torque, mais torque que a Ranger V6 que a gente testou
recentemente. Agora nas impressões eu vou comentar o geral e falar também se essa diferença de potência e tudo mais tem um acerto de suspensão, tem um acerto de freio, digamos assim, para você dirigir e ficar sossegado. Então vamos andar e falar sobre isso e impressões gerais ao volante. Sem esquecer, também não temos amortecedores de capô, algo muito simples, mas que as marcas não colocam. Muito bem, pessoal. Estamos aqui então essa semana conhecendo essa outra versão, né, do Raval H6. O que é bem interessante desse carro em especial é justamente o que eu comentei ali, né? Inicialmente você olha ele e a versão híbrida tradicional são idênticas. Então você olha e fala, pô, são carros idênticos, mas logicamente o PHEV ele tem muito mais força, não só cavalaria, 100 cavalos a mais, mas o torque principalmente. Isso porque nós temos aí um motor elétrico no eixo traseiro também, e mais a bateria. Também a bateria que ela tem 34 kWh, uma bateria do tamanho razoável, não demora para carregar, mas é uma bateria maior. Isso na verdade é interessante porque vem até uma questão interessante, uma questão curiosa, que essas pessoas me perguntam: Belotti, você tem o híbrido tradicional, ele funciona, tal, você não tem que fazer nada. No híbrido plug-in você tem que carregar. E se você não carregar a bateria? Se você não carregar, não acontece nada. Claro, ele é um carro que basicamente funciona a combustão. Só que, se você for ver, primeiro, diferença de preço, tá aparecendo aí das duas versões. Diferença de preço, então, você vai pagar mais para ter essa vantagem do segundo motor elétrico e tudo mais, da bateria maior, autonomia de 165 km com elétrico e tal. E segundo, por conta disso ele vai ter mais peso, então você vai pagar mais, vai ter mais peso. Então não faz sentido você usar esse carro no modo a combustão totalmente, porque não fará sentido você pagar mais caro para ter um carro a combustão que vai funcionar como híbrido convencional, claro, também, né? Ele nunca deixa de ser híbrido, mas a grande sacada, digamos, de uma versão como essa PHEV é você usar muito o modo elétrico, porque assim você consegue aquelas médias de consumo 30, 35 com litro, que são médias reais, e algumas outras médias quando usa um pouquinho só de gasolina, que a gente já viu aqui em outros PHEV, de 80 com litro e tal, mas de modo geral uma média pela outra é por aí, dá uns 30, 32, o que é excelente, sem dúvida nenhuma. E daí, logicamente, vem também a questão do uso desse carro. Cada híbrido, ele tem todos os modos dinâmicos que eu mostrei ali, inclusive a tração integral, que ajuda muito. Mas uma coisa curiosa, e daí também entra uma outra questão que é relevante nesse caso, é que ele prioriza, mesmo no modo normal, ele prioriza muito o modo elétrico. Então se você pega e usa ele, que nem por exemplo, eu quando peguei o carro lá na GWM, bateria cheia, ele usou o elétrico até acabar, então nem ligava o motor a combustão, mesmo em kickdown e tal. É muito interessante como ele prioriza muito o uso do elétrico, parece que você está num carro elétrico. Tanto que durante a gravação, duas pessoas me perguntaram: esse carro é elétrico? Porque eu cheguei e saí, né? E mesmo quando você dava uma aceleração um pouco mais forte, também ele continuava no modo elétrico. Então, quando a bateria está cheia, ele usa muito o modo elétrico, a combustão vai entrar só em segundo plano. Por isso que eu falei que é interessante você ter esse carro. E essa versão, a sacada dela é você carregar a bateria sempre. O ideal é ter o carregador em casa ou no trabalho, mas um carregador fixo, né, que você possa usar tranquilamente para poder carregar o carro sempre que você precisar, né? Isso é essencial. Outra questão, comportamento dinâmico de modo geral. Outro que eu peguei, outra versão híbrida convencional, eu fiz uma viagem até Serra Negra, e a estradinha ali, Morungaba, ela é bem cheia de curvas, é bem desafiadora para qualquer carro. Eu comentei na ocasião
mesmo não sendo a proposta principal, mas é um carro que rolava pouco em curvas e tal. Ele tem essa característica sem dúvida nenhuma, né? Aqui tem até o modo esportivo, tá? O volante ficou um pouquinho mais pesado, mas essa questão dele não rolar em curvas, eu gostei dinamicamente de dirigi-lo, mesmo não sendo logicamente uma proposta esportiva nem nada disso. E tem uma outra questão, essa versão e a GT, que tem mais potência, mais 70 kg de torque, a gente pode dizer que a GT eu não guiei ainda, mas falando dessa daqui, que é idêntica à outra em tudo, você nota que a suspensão, ela não é uma suspensão para grandes coisas de aceleração. Isso eu digo o seguinte, não que não aguente, mas o carro, ele fica mais solto, você entende? Porque a proposta desse carro não é ser um SUV esportivo, mas por conta do motor elétrico extra, ele tem uma potência considerável, a aceleração 0 a 100 abaixo de 5 segundos, exatamente nesse sentido. Então assim, a suspensão ela é bem acertada para o seu uso normal. Ele não é um carro para grandes coisas mirabolantes ao volante, né? Tipo um track day, sabe assim? Não é a proposta dele, claro, e também não é a proposta do carro, né? Então eu acho que o que é legal dessa potência, desse torque extra, é que você acaba tendo muita tranquilidade para ultrapassagens, acelerações. Realmente é fantástico, eu gostei muito desse conjunto, e pela diferença de preço é um carro interessante. Mas voltando a falar e ressaltando o ponto, desde que você realmente carregue, use ele, né, com a bateria cheia, isso é importantíssimo. Sobre a autonomia da bateria, 165 km, no uso tal sempre muda, dá um pouco menos, mas uma autonomia boa, né, para um carro elétrico, para um carro híbrido plug-in, que a maioria dos híbridos plug-in você tem aí 55 km, 60 km, esse aqui realmente tem essa vantagem, que é uma boa autonomia. Uma coisa que eu senti falta é a fala de câmbio. O câmbio tem duas marchas, então ele mesmo sendo um carro híbrido, ele tem um câmbio de carro elétrico. E aí no câmbio de carro elétrico com duas marchas, né, que a gente vê que a maioria dos elétricos não tem. O Taycan é uma das exceções, né? Mas é interessante isso porque a gente tem aqui o câmbio de duas marchas, então ele não tem possibilidade de você interagir com ele. O que eu falo interagir? Por exemplo, usar o freio motor numa descida de serra e tal, você tem que só usar o freio. Eu senti falta nesse sentido. Agora, de resto, é um carro com uma boa estrutura, tá com valores competitivos. A GWM, como eu falei no início, ela tá com uma estratégia que eu acho interessante, né? Vai trazer picape esse ano e vamos esperar para ver. Uma coisa interessante da GWM em relação a Caoa Chery, por exemplo, é que a Caoa Chery teve que mudar a imagem da Chery no Brasil. A GWM chegou depois, investindo, e a GWM ela fez uma estratégia que eu achei interessante, porque eles foram abrindo revenda, showroom e tal, em lugares onde o público potencial, o público-alvo estava. Eu achei a GWM bem acertada nessa questão de marketing e estratégia de vendas, né? Então eu gostei bastante nesse ponto. Então assim, teremos aí, tanto que o Raval, ele já vende mais, desde que ele foi lançado, o H6, ele já vende mais do que o Caoa Chery, que o Tiggo. Isso é interessante, né? Porque a Caoa Chery teve que gastar muito para mudar ou refazer a imagem da marca no Brasil, e a GWM chegou com uma construção de marca bem pensada e realmente tá vendendo mais. Então é bem interessante essa questão. Fora isso, questão de segurança, é um carro que ele tem uma coisa muito forte nesse sentido de segurança, não só ACC, mas sensores, frenagem autônoma. É um carro bem acertado. Olha o seu rival aí de mercado, BYD Song. Gostei também desse carro, mas é o rival direto desse carro, né? A briga particular dos chineses, além do Dolphin e do Hora 3, que a gente vai conhecer em breve também. Mas em termos de segurança também, ele tem muita coisa de segurança. Às vezes você até se incomoda com excesso de segurança, entre aspas, né? Porque ele tem... Você na verdade faz o controle aqui, programa tudo, né? Aqui na central. Então dá para você baixar volumes e tal, e botar o que você quer ouvir, simplesmente, em termos de avisos sonoros. Mas, claro que segurança ativa e passiva são importantíssimas, são 6 airbags e mais essa babá eletrônica em tudo que faz diferença, né?
E basicamente é isso, é um carro que eu gosto, eu quero testar o GT em breve, que é a última versão das 3, para a gente poder falar do carro e conhecer aí um pouquinho mais. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, é isso aí pessoal, tchau, tchau.